Ok, então a Luzmira, boa noite, Boa noite, doutora Diana. muito bem-vinda a esta uma hora com a terapeuta. Apesar de todas as turbulências, mas o mais importante é que aceitaste o nosso convite e eu sou muito grata por isso. E hoje, dia 1 de outubro, em que damos início ao mês do Outubro Rosa. Eu gostaria que as pessoas soubessem quem é a Luzemira João, que contasses um pouco da tua história, quem tu és, porque eu sei que já passaste por momentos muito difíceis, mas estás aqui, és uma sobrevivente, és uma guerreira, e eu gostaria que tu nos falasses um pouco sobre ti, e da tua história de superação relativamente ao cancro da mama. Pronto. Eu agora estou a ouvi-la com alguma dificuldade, doutora. Há aí uma interferência no sinal e eu estou com algum ruído. Não sei se a doutora consegue me ouvir. Eu Então, eu ia consigo te ouvir. começar por dizer quem sou. Luzmira de Fátima Medeiros de Carvalho João. Sei. Pronto, muito bem. Então, eu sou a Luzmira de Fátima Medeiros de Carvalho João. Tenho 41 anos de idade. Sou mãe de dois filhos, um casal, por sinal, a esposa, filha, lá, amiga. Ativista social, porque também sou paciente oncológica com diagnóstico de cancro da mama. Vou abraçar essa causa. Eu não sei se abraçaria de outra maneira, porque foi difícil para mim receber um diagnóstico de cancro de mama aos 29 anos. Mas também foi para mim como despertar de uma nova vida, porque isso chamou-me a atenção para eu tentar me perceber melhor enquanto ser humano, né? Perceber, na verdade, quem de facto eu era, o que que eu queria da minha vida, Uhum. tentar perceber o que é que eu estava a passar, por que que eu estava a passar, o que é que me levou àquela situação, porque hoje eu acredito que todo problema tem uma causa, todo problema tem uma causa e então eu procurei perceber quais eram as causas que me levaram a desenvolver um cancro e entendendo as causas, poder então criar um plano estratégico também para poder superar o problema. Este plano estratégico passou por primeiro a situação, aquela condição que a vida me tinha imposto, não é? Porque sabemos que o cancro é uma patologia crônica. Significa que não tem uma cura ainda, não existe uma cura total ou definitiva, e torna, não é no caso, o paciente crônico e de ser Uhum. paciente de alguma doença crônica, mas é possível sim, independentemente também de haver os próprios desafios que a doença em si representa, a Uhum. sociedade em que vivemos, todo um sistema que colabora ou não colabora para que, de facto, possamos fazer face ao nosso problema e chegar ao nosso objetivo, que no final é sempre a superação, é sempre passar daquela fase menos boa para uma fase melhor. Comecei o meu ativismo enquanto fazia o tratamento de quimioterapia, porque aquela convivência com pessoas de várias faixas etárias que conviviam comigo fez-me despertar para a vida e Uhum. perceber que, afinal de contas, não era apenas eu, o problema não era sobre mim, é sobre muitas pessoas. E eu decidi, então, fazer alguma coisa para mudar a minha realidade e, consequentemente, a realidade das pessoas à minha volta que também padecessem, da mesma patologia. Comecei a fazer o meu ativismo dentro do hospital em que eu fazia o tratamento, no caso, o Instituto Angolano contra o Câncer.
E pequenas atividades como comemorar o meu aniversário, ir visitar os pacientes que estivessem a fazer quimioterapia, entre outras ações. E isso fez com que o meu trabalho dentro do Instituto ganhasse alguma notoriedade. E surgiu então o convite para fazer parte da Liga Angolana contra o Cancro, como ativista, e depois de 3 meses fui convidada para fazer parte da direção, com a função de vogal, primeira vogal, e fui vogal no mandato de 3 anos. Terminado o meu mandato, em época de eleições, eu fui para a CESAR, queria descansar um bocadinho, porque não é fácil também ser filantropista. E foi quando surgiu-me o desafio para concorrer para a presidência da Liga Angolana contra o Cancro. Na verdade, eu não estava preparada, nunca tinha sequer idealizado estar naquela posição, mas acredito que foi mais uma consequência, das minhas ações, enquanto ativista e voluntária. E abracei o desafio, ações, por maioria de votos, e fui eleita a presidente da Liga Angolana contra o Cancro. Já estou no meu segundo mandato e tem sido um desafio enorme trabalhar com uma causa tão nobre num país com tantas dificuldades. Bom, agora temos um problema com a internet, pelos E vistos. creio um pouco da minha vida. Espera aí, Ludmira. Deixei-te ouvir por alguns segundos. Estavas Peço a desculpa. explicar, a dificuldade que é, ser presidente de uma liga num país com tantas dificuldades como Angola. É, é. São inúmeras as dificuldades. Somos uma organização, ou seja, a Liga Angolana contra o Cancro é uma organização sem fins lucrativos. Isso significa que nós não temos nenhum orçamento governamental para desenvolver as nossas ações. Dependemos do apoio dos nossos parceiros. Uhum. Então, por acaso, temos alguns parceiros bem identificados, mas também nos últimos tempos tem sido muito mais difícil passar essa situação da crise econômica mundial, não é que nós todos estamos a vivenciar, e que faz com que os parceiros cada vez mais também tenham menos condições de apoiar. Mas, Uhum. graças a Deus, pela nossa fé, pela nossa força, pela nossa vontade, temos conseguido fazer muita coisa, eu posso dizer que muita coisa. Hoje a Liga é uma instituição que eu posso chamar de internacional, porque cada vez mais somos reconhecidos internacionalmente e vamos Uhum. ganhando também parceiros internacionais. Neste momento, nós firmamos um protocolo com a Liga Portuguesa contra o Cancro, Boa, este ano, muito bom. também com a Associação Clínica Vida, que é a Associação Lusófona para a Promoção da Literacia em Saúde Oncológica, sediada em Portugal, Lisboa, associação da qual também faço parte, e com a função de vice-presidente. Na verdade, foi um convite que eu recebi, porque também acompanho o trabalho da Liga Angolana contra o Cancro e faço, ao reconhecimento daquilo que tem sido o nosso trabalho, fizeram-me este convite. É mais um grande desafio. Estive até pouco tempo em Portugal para tentar encaixar-me neste novo desafio e, graças a Deus, tem estado tudo a correr bem. De momento, estou em Angola. E prontos, é difícil ser líder, é difícil liderar uma ONG, é difícil liderar, sobretudo, pessoas. Eu acredito que na liderança o maior desafio ainda são as pessoas, porque, infelizmente, na minha condição, antes de ser ativista, antes de ser líder de uma instituição, também sou uma paciente oncológica. E Uhum. vejo-me na necessidade de muitas vezes expor a minha vulnerabilidade Yeah. para poder tocar almas, né, e fazer com que as pessoas se sensibilizem com a causa que eu defendo. E ao expor-me, né, muitas vezes
pessoas aproximam-se, isso faz com que também dá-se abertura para que pessoas aproximam-se e nem sempre as pessoas aproximam-se com os melhores objetivos. E isso faz com que nós acabamos muitas vezes sermos afetadas da pior maneira, porque é a nossa reputação, é a nossa saúde psicológica, são vários fatores que acabam vindo à tona e que se nós não tivermos os pés bem assentes no chão, acabamos pelas decepções que vamos tendo neste percurso, ganhando um desequilíbrio mental e porque também as pessoas que são pacientes oncológicas, infelizmente, são pessoas que estão muito expostas à ansiedade, a fatores que também podem levar ao desenvolvimento de uma depressão e, e outras patologias do fórum psíquico ou mental. Então, é importante eu fazer todo o trabalho que faço, mas sempre procurando preservar a minha identidade, sempre procurando preservar o meu nome, a minha reputação, e porque muitas vezes somos obrigados a nos posicionar enquanto líderes, e quando tomamos determinadas posições, acabamos não agradando muitas pessoas, e muitas vezes vemos o nosso trabalho a ser sabotado, a nossa imagem a ser sabotada, difamação e muitas outras coisas. Tudo porque nos posicionamos para poder Sim, manter avante um legado inquestionável, né? Que eu acho que não precisamos muitas vezes dizer quem faz, como faz e o que é bem feito, porque o que é bem feito, quando é bem feito, é visto. E é importante que as precisamente. Olha, pessoas, Luzmira, ok. doutora, Deixa-me perceber para as pessoas que nos estão a ouvir. Tu disseste que passaste por várias fases, não é? A primeira delas foi a aceitação, que tinhas uma doença, ok? Eu gostaria de perceber mais o teu percurso. Como é que foi a aceitação pela família? Como é que foi com as pessoas mais perto de ti? Como é que foi esse passo de tu explicares às outras pessoas: eu não estou bem, eu tenho um cancro? Como é que foi isso? pronto, inicialmente foi difícil, é sempre difícil, porque também nunca é fácil receber um diagnóstico de cancro em qualquer fase da vida, em qualquer idade, e para mim muito mais difícil porque eu estava numa idade, era muito jovem, né? Eu agora estou com 41, mas na altura tinha 29. Mas eu mentalizei que eu devia ser a primeira pessoa a aceitar o meu problema, a reconhecer que precisava de ajuda e para poder dar espaço para que as pessoas entrassem e me ajudassem. Eu decidi encarar o meu problema como um problema que tem solução, que tenha uma solução possível e me focar na solução e não no problema propriamente, porque o problema estava identificado. Uma vez o problema identificado e com possibilidades de cura, que para mim era a solução possível, então eu decidi, não é, tomei a decisão de me focar na cura. E para me focar na cura, eu precisava de aceitar que estava numa situação de vulnerabilidade, que precisava de me cuidar, que precisava de adotar um estilo de vida mais saudável possível, e que precisava de me libertar de coisas que não me faziam bem, e que precisava de entender onde é que eu estava, por que é que eu estava naquela situação e o que é que eu podia fazer para sair da situação. Então, esses foram os planos, ou foram os passos que eu priorizei num plano estratégico para poder me guiar e chegar até o meu objetivo, que era estar curada. E estou curada, né? Na medida que não tenho presença da doença há 12 anos, em remissão, como se diz cientificamente, e há Uhum. 11 anos, sim. Então, 12 anos com diagnóstico e 12 anos com diagnóstico e 11 anos em remissão. Então, para dizer que tudo isso é um desafio muito grande, não significa que eu esteja completamente bem. É claro que, por ser uma doença crônica, tem as suas sequelas, e muitas dessas sequelas são
vão aparecendo com o tempo, né? E muitas vezes, depois de muito tempo, quando menos nós esperamos, nós pensamos que está tudo bem, e de repente vamos tendo algumas debilidades, como baixa de cálcio, baixa de magnésio, entre outros elementos que constituem o nosso corpo humano, físico. Falo da parte humana, mas também tem aquela parte mental, porque é uma doença que afeta muito o nosso psicológico e porque é uma doença Uhum. que ainda representa muito tabu, em que muitas vezes deparamos com situação de preconceito, de discriminação, em que as pessoas podem não fazê-lo de forma assumida, mas perante a determinadas situações nós nos vemos discriminadas e até certo ponto na nossa sociedade, até o momento, também ainda há algum preconceito, na medida do que as pessoas têm aquela coisa de pensarem que por ser uma paciente oncológica, por padecer de uma doença crônica, essa pessoa tem algumas limitações que não pode, por exemplo, ocupar uma posição de chefia numa determinada empresa porque está finalizada pela morte, porque padece de um cancro, que é péssimo. Empresas que, por exemplo, conhecem o teu percurso profissional, conhecem o teu trabalho enquanto profissional, e pronto, mas te bloqueiam nesse sentido, né? Dizem que não, nós até reconhecemos, nós até sabemos, mas por ser uma pessoa que está nessa condição, às vezes acaba custando porque eles receiam que essa pessoa tenha uma recaída, tenha uma recidiva, tenha um novo tumor e que não possa responder à medida ao desafio também profissional, que é errado. Que é errado. Isso faz com que muitas vezes, quando as Ok. pessoas não têm uma mentalidade muito forte para ultrapassar essas situações, faz com que as pessoas tenham uma baixa autoestima e tendo a autoestima muito baixa, elas acabam estando desmotivadas para a vida profissional e para seguirem outros planos. Para dizer que eu sempre encarei tudo Luzmira, com sim, doutora. sim, só para eu tentar aqui coisa a perceber e contextualizar. Sabes dizer, a nível de estatística, quantas pessoas em Angola é que sofrem do cancro da mama? Ahm, Pronto, os dados crescem todos os dias. Eu não consigo dar assim dados bem exatos, porque todas as semanas existem pessoas a serem diagnosticadas, mas nós estamos a dizer Mas que aproximadamente. semanalmente 20 pessoas são diagnosticadas com cancro da mama pelo Instituto Angolano de Controlo do Câncer. Já não digo daquelas pessoas que saem do país para fazerem um tratamento fora ou que vão para as outras clínicas e nós acabamos não tendo acesso a esses dados. Mas pelo Instituto Angolano de Controlo do Câncer, que é o único hospital especializado para o diagnóstico e tratamento do cancro em Angola, semanalmente são operadas entre 15, 20 mulheres com cancro da mama, que é um número Isso é um bastante total de quanto? expressivo. Estamos a falar de quantas pessoas? 20 pessoas por semana. O que eu estou a perguntar é assim: 20 pessoas por dia, mas neste momento, qual é a estimativa do número de pessoas, no número total de pessoas que estão com este problema, que vivem este problema? O total. O número- Não, no total, os últimos dados que eu tive acesso era de mais de 5.000 mulheres, já em alguma fase do tratamento da doença, né? Umas que estavam naquela fase de diagnóstico, mas com o diagnóstico confirmado, qualquer coisa como 8.000 mulheres, 8, 10.000 mulheres. E entre elas, mulheres muito jovens. Uhum, Mulheres muito jovens. uhum. Pois, até porque pelo número que tu estás a dizer, até se semanalmente 15 a 20 mulheres são diagnosticadas a cancro, eu não sei a partir de quando é que começaram a contar, a fazer esta contagem,
Mas isto, havendo isto semanalmente, quer dizer, é muita, eu acredito que sejam muito mais mulheres com este problema, não? Muito mais, muito mais. Por isso é que eu mencionei que dados muito recentes. Eu estou a falar mais ou menos do ano passado, ao Uhum. princípio deste ano, do ano passado até o mês de, estamos em outubro, setembro, mais ou menos. Setembro ou agosto, Ok, mais ou menos. ok. E diz-me uma coisa, e quantas pessoas é que por ano, infelizmente, deixam-nos com esta doença em Angola? Muitas, porque infelizmente o diagnóstico precoce não tem sido fácil. Normalmente as pessoas quando chegam ao hospital já estão num estadio avançado da doença, o que torna muito mais difícil o processo de tratamento e possível cura. E a sobrevida de 5 anos após o diagnóstico, para a nossa estatística, é muito baixa, é muito baixa. Então, normalmente as pessoas quando são diagnosticadas algumas, quando diagnosticada precocemente, conseguem viver até os 5 anos, que a literatura prevê de sobrevida, e algumas muito mais. Isso porque também existem uma série de fatores que implicam para que essas pessoas possam chegar a essa sobrevida. Além do diagnóstico precoce, o estilo de vida que essas pessoas levam, porque às vezes também tem aquelas pessoas que chegam ao hospital com diagnóstico precoce, mas que não aderem ao tratamento como deve ser, por N fatores, fatores Uhum. sociais, fatores religiosos, fatores culturais e até por esses certos tabus. Eu, na minha experiência de ativista já há mais de 10 anos, eu tenho convivido com essa situação. Inúmeras pessoas que são diagnosticadas precocemente e que começam o tratamento, mas quando chegam, por exemplo, na fase de terem que fazer uma mastectomia, que é a retirada total da mama, elas negam-se a fazer parte deste processo do tratamento, alegando que recorreram a igrejas e as igrejas garantiram que estavam curadas e que não precisavam de passar por aquele procedimento médico que faz parte do tratamento. E elas então usam essa desculpa para poder desistir do tratamento. E vão, né? Mas, Porque Luzmira, até ser curadas, porque começaram o deixa-me só tratamento. Uhum. Sim, Mas doutora. consegues dar para as pessoas que estão aqui, que nos vão ouvir, eles terem uma ideia do que é que nós estamos a falar. Quantas pessoas é que acabam por falecer precisamente por não aderirem a esses tratamentos ou por terem outras situações complicadas que acabam por, pronto, a vir a óbito? Tens uma ideia anualmente quantas pessoas é que nos deixam? Eu não consigo dizer números exatos, doutora Não há Ariana, porque estatística. Não há uma estatística para isso, não há. não há uma estatística, doutora, porque, na verdade, nós temos um único hospital especializado que está em Luanda. As Ok. pessoas vêm de todo o país, vêm das demais províncias do nosso país. Muitas vezes, essas pessoas vêm para fazer o tratamento e voltam para as suas províncias. E estando lá depois de um tempo, eu vejo muitas vezes a doutora perguntar, aquela paciente da província X, é que ninguém sabe se, o que que aconteceu, se de facto continua viva ou se já faleceu, porque essas pessoas não têm Uau, condições. Existe um único hospital que é em Luanda, elas vivem distante. A uma determinada altura, elas não têm condições para virem para Luanda fazer os tratamentos. E muitas vezes desaparecem sem que nós possamos saber se de facto estão vivas ou já morreram. E ok, então não há ainda uma estatística, não há ainda uma estatística sobre isto. É um trabalho que eu sei que está a ser desenvolvido, peço desculpas, a nível da Direção Nacional de Saúde Pública. Há um departamento de estatística que está a tentar ver se conseguem levar avante este levantamento de dados estatísticos, mas não é alguma coisa assim ainda exata. ok. Mas eu, Uhum. enquanto presidente da Liga Angolana contra o Cancro, nós dirigimos um grupo de aproximadamente 80 mulheres com vários tipos de cancro
E de dezembro até julho, nós perdemos aproximadamente 8 pessoas. Yeah, yeah. Ok, eu acho que pronto, que esse papel da Liga Angolana contra o Cancro é extremamente importante, no sentido de alertar as instituições, as organizações de direito, que é necessário contabilizar, porque quando nós sabemos, porque medir é saber, e quando nós medimos e sabemos de quantas pessoas nós perdemos por ano, não é? Tendo em conta que semanalmente tem um grupo significativo de pessoas que são diagnosticadas com o cancro, é importante que a população, que as mulheres que vivem em Angola, elas tenham uma noção do que significa não prevenir. Porque, embora os números, quando se fala de morte, é algo chocante, é algo triste, mas é uma realidade que é preciso nós enfrentarmos e percebermos que estas pessoas morrem porque não. Uma das razões é porque não procuram ajuda a tempo, não é? E que poderíamos poupar vidas, salvar vidas, se elas entendessem que o cancro é algo que não acontece só aos outros, mas que cada um de nós pode estar sujeito a ter cancro, não é? Então, pronto, eu não sei de que forma é que isso poderia acontecer, e uma vez que agora também vocês estão a trabalhar com Portugal, só a nível de, pronto, sugestão, talvez que eles pudessem dar um apoio, talvez que houvesse a possibilidade de haver um subsídio para investigação, e eu acho que enquanto não houver este choque terapêutico que eu costumo dizer, das pessoas entenderem que X número de pessoas, deixa-me ver, para eu não pertencer a essa estatística, não é? Eu penso que isso vai ajudar no processo de consciencialização e também ajudar na prevenção. Esta é a minha opinião? Só sim, doutora Ariana, só sim, mas isso passa também por uma aprovação governamental. Muita coisa não depende da Liga Angolana contra o Cancro e era bom que assim fosse. E se assim fosse, nós já teríamos feito muito mais. Desde o ano passado que nós estamos numa luta, a ver se conseguimos que, de facto, o nosso governo possa implementar o Programa Nacional de Combate ao Cancro, Programa Nacional, que seria um programa que, na verdade, pudesse se refletir em todas as províncias, com criação de núcleos provinciais, para que as pessoas não tivessem que deslocar de uma província para virem ser tratadas aqui em Luanda, para aquilo que eram os exames mais básicos, os procedimentos mais básicos ou normais. Uhum, Entre formação, pesquisa, muitas outras coisas. Também estamos a ver se conseguimos, estamos aqui a lutar para a implementação de uma legislação de proteção aos pacientes oncológicos, mas tudo isso passa por uma aprovação a nível do governo e não é fácil. Não é fácil, mas nós continuamos a bater na tecla e sabemos que muita coisa também está aí a acontecer, porque o ano passado nós, no ato de abertura da campanha Outubro Rosa, lançamos estes três grandes desafios, que era a implementação da vacina do HPV para o cancro do colo do útero, no Sistema Nacional de Saúde Pública, a aprovação da legislação de proteção aos pacientes oncológicos e a aprovação do Programa Nacional de Combate ao Cancro. Até agora, tudo está a ser feito para provavelmente até o final deste ano ser implementada a vacina do HPV no sistema de saúde pública e também para a aprovação do Programa Nacional de Combate ao Cancro. Então, pronto, esse é o grande desafio que a Liga Angolana tem agora em carteira e não vamos parar de fazer barulho, no bom sentido, até que, de facto, sejam aprovados e implementados no nosso sistema de saúde pública, porque acredito que fará toda a diferença e vai ajudar muito, porque muita coisa antes que os outros possam fazer por nós, nós devemos dar o primeiro passo, nós devemos nos organizar para que uhum. as pessoas também encontrem aí um motivo para fazer. Porque se nós continuarmos com problemas muito básicos, fica muito difícil para quem quer ajudar também Precisamente, ajudar. Então nós precisamente. temos que Olha, primeiro Luzmira, mas agora organizar. estava aqui a pensar, quando estavas a falar, relativamente ainda a esta questão numérica e que ser uma responsabilidade do governo,
Eu fico aqui a pensar, porque tu tens uma relação, eu lembro-me que ainda tinha uma relação muito cordial com o hospital oncológico, certo? Certo. Eles têm registado, com certeza, o número, pelo menos o número de pessoas que batem à porta e que têm esse problema. Esse deve haver um registro, com certeza. Há um registro que ainda não foi publicado oficialmente ou não é publicado oficialmente, por razões óbvias, não é? E, e então é toda uma luta que ainda tem que ser feita, é toda uma luta que ainda tem que ser feita e que temos que É. continuar a fazer. Eu Mas costumo sabes dizer porquê? que uma luta que ultrapassa, é uma luta que ultrapassa a Liga Mundial contra o Cancro, ultrapassa o Instituto Angolano de Controlo do Câncer, e todos nós, no final, acabamos sendo chamados para fazer parte desta luta, porque se não for assim, e porque o cancro é um Sim, problema de sim. saúde pública, e sempre vamos falar de valores. Tem um custo muito alto o tratamento do cancro, e então o governo nunca vai ver aquilo como uma prioridade, porque nós Ok. vimos, né, temos acompanhado bem a Porque situação do implica custos. vimos grandes hospitais a nascerem de raiz para fazer face à Covid-19, mas se notar, a oncologia até agora tem um único aparelho de radioterapia para todo paciente oncológico. Quando nós Mas, estamos assim, quando sim, Angola está sim. há algum tempo a inaugurar e a criar vários hospitais e grandes hospitais, potenciais hospitais de raiz. Então, Ah, sim, sim, eu coisa entendo. Agora, o que eu ia dizer, porque é assim. Se pelo menos houvesse essa possibilidade de os hospitais manterem os registros com os números atualizados, a Liga, tendo o seu papel, a sua função na sociedade que tem tido, poderia ter um determinado apoio para poder até conseguir meios financeiros para ajudar essas mulheres que batem à vossa porta, lhes dar algum suporte em termos de poderem fazer exames, de poderem fazer algum tratamento. Porque agora nenhuma instituição a nível internacional, se não tiver dados concretos, se não souber a realidade daquilo que se passa aqui em Angola, relativamente a esta questão, dificilmente irá dar algum apoio. Ok? Porque tudo anda à volta de números, quer números financeiros, mas quer o número de pessoas que são atingidas por esta situação. Então, eu acho que é quase que um caso aflitivo de aflição, e de prioridade absoluta perceber-se que vocês são a voz de quantas pessoas, de quantas mulheres, provavelmente também alguns homens, aqui em Angola, que é que não há um sítio para tu fugires. Se tu tens o azar, como se costuma dizer, de nascer com dificuldades económicas, e estás numa sociedade que não, só os fortes, só os que têm poder económico é que conseguem sobreviver, é um destino, um fim muito, muito triste, não é? E eu penso que é por aí, porque se existe tanto dinheiro disponível para tanta coisa, eu estou em crer que algumas pessoas poderão beneficiar, evitar. Pronto, todos nós vamos morrer, mas de morrerem se calhar tão novas e tão cedo. sim, é, doutora Ariana. E eu digo mais, ainda que o Instituto Angolano de Controlo do Câncer tenha a possibilidade para liberar os números, estes números, por enquanto, nunca serão números exatos, pelo que eu já mencionei. Muitas pessoas com fuga ao tratamento, muitas pessoas que voltam para as suas terras de origem, e ninguém sabe no final se estão vivas, se já não estão. E então ultrapassa essa questão, a questão dos números, ultrapassa essa questão do Instituto poder dizer não, semanalmente são X pessoas que entram e são diagnosticadas só com cancro da mama. Não estamos a falar ainda dos outros vários tipos de cancro. Estamos no mês de outubro, Precisamente. estamos a falar de cancro da mama. Mas existem vários outros tipos de cancro e cada vez mais pessoas diagnosticadas com esses outros vários tipos de cancro. Fazer aqui também essa chamada de atenção. Então,
pronto, né? É um trabalho que tem que continuar a ser feito, não podemos desistir. E a Liga Angolana contra o Cancro, enquanto instituição que defende o interesse dos pacientes oncológicos, vai continuar e aceita desde já todas as sugestões que sejam válidas, todas as contribuições, para podermos Uhum. encontrar não um meio de mitigação, mas uma solução para aquilo que é essa grande demanda, esse desafio enorme que é a luta contra o cancro. Olha, diz-me uma coisa, eu sei que pelo menos algumas mulheres que têm estado a viver com esta situação, além do tratamento que têm pronto, que têm que sujeitar, eh, elas conseguem facilmente encontrar apoio psicológico. Existem terapeutas, psicólogos, pessoas dentro dessa área suficientes para o número de pessoas que têm essas dificuldades? Não, doutora Ariana, infelizmente eu acho que não existe nenhum serviço de apoio suficiente para os pacientes oncológicos. Numa primeira fase, existe uma equipa multidisciplinar. A partir do momento que a pessoa recebe o diagnóstico, né, o que lhe é informado, o diagnóstico, existe uma equipa multidisciplinar que é constituída por um cirurgião, um psicólogo, um mastologista, um oncologista e um radioterapeuta. Mas existem, além dessas, outras áreas de apoio que não são chamadas, não são tidas em conta, como, por exemplo, a fisioterapia, a nutrição, que também são muito importantes para o Sim. acompanhamento do paciente oncológico. Em Angola não se faz sentir, é como se não existisse. E a nível É. psicológico Uhum. também, a demanda é muito grande para os técnicos disponível no Instituto Angolano de Controlo de Câncer. Para quem tem meios e formas de procurar serviços, outros serviços particulares, não é? Essas pessoas, então, procuram por serviços particulares porque não há, e ainda existem aquelas pessoas elas até já nem procuram os serviços É. disponíveis no Instituto porque não, acho que não se sentem confortável, porque muitas vezes também há aqui uma dificuldade muito grande naquilo que é a própria humanização da saúde, e que muitas Uhum. vezes elas, enquanto pacientes oncológicas, sentem-se Uhum. na obrigação de confrontar os médicos por algumas situações que vivenciam, mesmo dentro do hospital, e que muitas vezes, ao invés de ajudá-las naquilo que é o nível de tratamento psicológico, eu ainda acho que acaba Prejudicando. perturbando mais e que faz com É. que as pessoas não aceitem, porque eu vejo muitas pessoas que eu, tendo uma conversa com elas, consigo perceber que elas precisam de uma orientação psicóloga. E quando eu digo psicológica, e quando eu digo por que que não vais ao instituto, por que que não pedes um apoio, por que que não fazes um acompanhamento, e elas nunca estão completamente confortáveis, eh, não sei por que motivo, mas elas nunca estão. Há sempre um impasse, há sempre um impedimento, que é péssimo. E não se sabe se o problema Olha, está e nas tu pessoas. como é que tu. Sim, ok. E tu como é que conseguiste ter esse apoio psicológico? Quem é que te ajudou neste processo, nesta caminhada? A primeira pessoa que me ajudou nessa caminhada fui eu, mesma porque eu entendi que era um desafio que de facto envolvia muito a minha participação em todos os níveis. Comecei a fazer as minhas investigações e a ver que aspectos que eu podia melhorar e preservar. E senti então a grande necessidade de preservar o meu lado psicológico, controlando a minha Uhum. ansiedade e prevenindo-me de uma possível depressão. E tenho também o apoio, sim, do Instituto, porque eu sou do tipo que vou atrás quando tenho um problema, quando tem alguma situação que não me favorece. E enquanto eu não ver resolvida a minha situação, eu não arredo os pés. E então o Instituto, tendo ou não tendo, eles sempre teriam uma forma de ter de resolver o meu problema, porque teriam mesmo que resolver.
E eu acho que é assim que as pessoas devem ser. Quando nós estamos com uma situação, um problema, nós não devemos simplesmente abanar a mão e dizer, ah, mas eu não consigo, mas eu já tentei. Não, nós devemos ir à luta, tentar até conseguir. E porque se a Luzimira conseguiu, eu não pago, nunca paguei um médico, um especialista particular para o segmento do fórum psicológico, porque eu fui à luta, eu exijo, porque é um direito meu, é um direito humano, é um direito que eu devo lutar por ele, direito à vida, direito à saúde, e então o governo que cria estruturas não é para poder atender a todos, e enquanto não puder atender a todos, eu acho que as pessoas não devem se limitar a ficar em casa, a cruzarem os braços e esperar que as coisas simplesmente aconteçam. Vão lá, eu acredito que se tu fores a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, eles vão sentir que essa pessoa é persistente, esta pessoa está a lutar, e muitas vezes nós temos mesmo que afrontar ou confrontar face a essas situações. Eu digo isso porque eu vivi uma experiência, por exemplo, fiz o tratamento e aos 30 anos eu fui submetida a uma menopausa precoce, tudo porque na altura em que eu fiz, que fui diagnosticada, Angola não fazia os exames de imunohistoquímica, que é um exame que permite validar os nossos receptores e poder, e só com base nesse resultado dos receptores tumorais é que de facto pode-se determinar que tratamento conclusivo é que se pode fazer. E então fui submetida a fazer um tratamento de hormonoterapia, que é um tratamento combinado que serve como inibidor hormonal, porque estava em idade fértil, para não correr o risco de engravidar enquanto estava a decorrer o processo de tratamento. Só que, infelizmente, na maior parte dos casos, esse processo é irreversível. Algumas pessoas a fazerem esse tratamento não têm o retorno do período. E eu, no meu caso, era muito jovem, tinha 29 anos, e não tinha tido ainda nenhum filho. E passei por esse tratamento porque, na altura, Angola não fazia o exame de imunohistoquímica e não sabia se os meus receptores tumorais eram positivos ou negativos. O que eu fiz? Investiguei, percebi que mesmo já tendo começado o tratamento, eu podia fazer outros exames para poder perceber qual era a minha condição. E eu corri atrás. Exigi, na altura também, o hospital não liberava assim com tanta facilidade este processo, porque era uma questão do fórum burocrático, mais burocrática, e que a primeira resposta foi que por questões burocráticas não podiam liberar a minha lâmina do bloco de parafina para poder ser reavaliada fora do país e eu saber. Uma vez que estava em risco a minha fertilidade e a possibilidade de poder vir a viver a maternidade, que para mim era um grande sonho, eu corri atrás e não desisti até conseguir. E consegui a lâmina, consegui recorrer a um outro país, reavaliei, e por acaso, um ano depois, a fazer o tratamento de imunoterapia, eu descobri que os meus receptores eram negativos e que eu não tinha necessidade de fazer aquele tratamento. Automaticamente, me foi retirado o tratamento e tive a sorte de ter o retorno do meu período e hoje sou mãe. Se eu tivesse ficado por ali só, não, mas Angola não faz, mas então o médico falou eu hoje não teria sido mãe. Mas como corri, é aquilo que eu costumo dizer, independentemente de nós nos vermos numa situação adversa àquilo que nós mentalizamos e preparamos para a nossa vivência humana, nós também temos que aprender a abrir mão de alguns sonhos, aceitar algumas situações menos boas e a seguir em frente. Nós não podemos continuar. Eu continuei, tornei-me mãe, tenho dois filhos. Uh, Naquela fase eu tive que parar muita coisa da minha vida para poder me focar no tratamento e chegar ao meu objetivo maior, que era estar curada, e estou curada até o momento, tenho estado em remissão da doença. Tudo porque tive força de vontade, tudo porque acreditei e lutei muito para chegar aonde estou hoje. São 12 anos de diagnóstico e 12 anos de luta, mas nesses 12 anos eu realizei muita coisa. Uma das coisas Então, que eu sei que tu, uma das coisas que eu sei que realizaste há relativamente pouco tempo, eh, foi a escrita de um livro, não é? Diz-me uma coisa, como é que. Primeiro, deixa-me a perguntar, como é que está a ser a saída do livro? Tem tido muita procura ou não?
Tem tido muita procura, sim, e eu hoje posso dizer que foi boa. Não foi como eu idealizei, não foi do jeito que eu gostava que fosse, por muitas situações, mas foi. E eu acredito que foi muito bom porque abriu-me portas, para novos desafios. Depois de lançar o meu primeiro livro, eu recebi um convite para participar como coautora, de um livro no Brasil, que é um livro, o segundo volume do livro Um Laço Entre Nós, que foi um livro que foi editado e publicado ano passado no Brasil, também em 2022, e eu participei como coautora e recebi o convite também para a participação de um livro que provavelmente será editado em Portugal agora, neste mês de outubro, e recebi uma proposta de uma editora brasileira em São Paulo para a edição de um novo livro que também será editado este ano no Brasil, ou seja, Ok. este mês. Luzmira, do que é que se trata o teu livro? Então, o meu livro é um livro de autoajuda, onde inicialmente eu conto o meu percurso na luta contra o cancro, desde o diagnóstico até a altura em que completei 10 anos de diagnóstico, não é? E conto detalhadamente que desafios é que eu tive que enfrentar para chegar aos 10 anos de sobrevida com alguma qualidade de vida e a fazer muita coisa, sendo filantropista. ah, Pelo meu trabalho desenvolvido através da Liga Angolana contra o Cancro, eu sou uma embaixadora da paz da OASP, fui eleita em 2000, em 2020, e então deu-me algum protagonismo social, algum reconhecimento internacional e abriu-me portas para poder seguir, né, na realização dos meus sonhos, que não são poucos, a sonhar novos Uhum. sonhos e a continuar. Então, de um modo geral, é um livro de autoajuda e que conta a minha Uhum. história na pessoa, né? Muito, muito bem, muito bem. Pronto, então quer dizer que dentro em breve teremos mais publicações tuas, o que é muito bom, é um bom exemplo para Angola, um bom exemplo para a mulher angolana e principalmente para a comunidade de mulheres que possam estar a atravessar momentos muito difíceis. Eu acho que toda a gente que esteja a ouvir isto pode chegar à conclusão que claramente que tu és um caso de superação. Tu sentes-te assim? Tu achas que és um caso de superação? Me sinto num caso de superação, sim, doutora Ariana, porque passei e ainda passo por muitas situações, mas graças à minha capacidade de resiliência, eu tenho ultrapassado todas essas situações e acho que também no ultrapasso já nós aprendemos a gerir. Infelizmente, a vida é feita de coisas boas e de coisas menos boas. E a gente resolve que o que é possível resolver, o que não é possível resolver, também fica para quem puder resolver. Se não der para resolver, o importante é continuarmos sempre com aquela vontade de querer fazer, de querer seguir, de acreditar que somos capazes, de perceber que se o outro fez, nós também podemos fazer, de entender que ninguém é melhor que ninguém, cada um é bom naquilo que se permite ser, naquilo que luta para ser e naquilo que quer ser. E então é assim que eu tenho vivido os meus últimos 12 anos, né? Nesta fé, nessa esperança, nessa luta, onde o acreditar e o agradecer têm sido a minha máxima e tem feito com que tudo se torne muito mais leve. Olha, eu queria tocar aqui numa coisa mais pessoal, e estás à vontade para responder ou não responder, mas como é que, no meio disto tudo, eu penso que o teu esposo tem sido um pilar importante na tua vida. Eh, Até que ponto isso é imprescindível ou não? Será que a mulher, se não tiver esse apoio do companheiro, do parceiro, não consegue, sei lá, eu dizer, sobreviver dentro deste circuito? Até que ponto é que o teu esposo foi o teu pilar neste processo? Então, dizer que é fundamental o apoio não só do esposo, mas da família, dos amigos e de todos que estão à nossa volta.
Falando do meu esposo propriamente, devo dizer que eu tive a sorte, a grande sorte de encontrar, de encontrar um grande marido, um grande esposo, um grande amigo, um grande companheiro, acima de tudo, porque ele podia ter escolhido ser somente mais um passageiro, mas preferiu ser um acompanhante e tem estado a me acompanhar neste percurso, já há muito tempo. Para dizer que quando eu conheci o meu marido, eu não era paciente oncológica, era uma jovem normal e saudável, e ele não era meu marido, era meu amigo. E depois eu recebi esse diagnóstico de cancro e ele tinha tudo para desistir de namorar comigo e procurar uma outra rapariga, mas ainda assim ele insistiu até casar, constituímos a nossa família. E eu costumo dizer, tenha um casamento normal, como todos os casamentos. Sabemos que o casamento é um desafio enorme. Eu também, às vezes, fico com vontade de atirar uma panela, passo aqui o termo sem querer magoar. Eu também também tenho, né, aquele desafio que toda mulher tem no casamento e que é normal, faz parte do casamento. O casamento é exatamente isso. Mas graças a Deus tenho um excelente marido, um marido que me tem apoiado muito e que este apoio fez toda uma diferença porque deu-me forças, fez-me acreditar muito mais em mim, que eu sou capaz, fez-me, faz-me sentir muito mais mulher na medida que muitas mulheres estão rejeitadas só pelo facto de terem amputado uma mama ou por terem retirado um útero, são abandonadas, são deixadas. Então, o facto de saber que eu tenho um marido que está comigo aí, e quando eu estou triste porque eu tenho uma mastectomia e nunca fiz uma reconstrução da mama, nunca me senti suficientemente à vontade para este desafio de reconstrução da mama. E ele me permite sentir, ou faz-me sentir que eu tenho as duas mamas. E isso, para mim, como é que eu posso dizer? É algo que não se consegue explicar. Eu nunca me senti menos mulher, assim, por uma atitude do meu marido, pela condição que eu me encontro, nunca. E então é muito importante que os maridos deem mais atenção nas esposas que estejam a passar por essa situação ou não, sempre, né? Não precisa estar a passar por uma situação menos boa para os maridos tentarem ser todos os dias o melhor marido do mundo. Não que o meu marido seja, mas é um desafio que ele tem estado a representar muito bem. E isso faz-me bem, o facto de eu saber que eu tenho um marido que é um companheiro, que é amigo, motiva-me também a continuar a dar-me forças. Um amigo, um marido e uma família, ter a família, não é, aí à volta, sempre dispostas, disponíveis para quando eu disser, olha, qualquer coisa, então tem sempre aí alguém disponível para fazer, para apoiar, para ajudar, saber que os nossos amigos preocupam-se conosco, amam-nos, independentemente das nossas diferenças, preocupam-se e cuidam-se de nós, porque os meus amigos cuidam-me. Na medida que, por exemplo, eu digo que eu não posso isso, eu não posso aquilo, e eles não têm que me questionar, porque eu vejo muitas pessoas que padecem de determinadas doenças e são os amigos que desencaminham, mas você vai morrer de qualquer momento, se você hoje beber um copo de vinho, né, que vai fazer mal. Um amigo que conhece a minha condição não me pode dizer isso. Um copo de vinho, né, que vai fazer mal. Se eu já decidi que não quero beber, que eu vou viver a minha vida sem beber, porque o álcool faz mal à saúde, o amigo não pode nos estimular a beber. Então, são essas coisas todas que faz toda a diferença e dá-nos força, dá-nos coragem, motiva-nos, inspira-nos para inspirar também outras pessoas. Luzmira, nós já estamos aqui quase há uma hora a falar e já passamos ali um bocado do tempo que era previsto com aqueles problemas todos do Instagram, mas se tu agora, com toda esta experiência, toda esta bagagem que tu tens da vida, se tu tivesses que dar um conselho ou dizer alguma coisa, às mulheres que estão a atravessar este deserto, deixa-me dizer assim, o que é que tu lhes dirias? Primeiro, aceitem este grande desafio, encarem com leveza, procurem mesmo olhar assim, eu estou nessa condição, alguma coisa me trouxe para aqui, entenderem o que é que vocês podem mudar para vos levar para outro estágio da vida e que a vida não termina com um diagnóstico. A vida não termina com um diagnóstico.
Se há uma possibilidade de cura, é nesta possibilidade que vocês devem se focar e que é possível, sim, independentemente de nós vivermos com uma doença crônica, nós sermos felizes, sermos pessoas realizadas, mulheres realizadas, sobretudo, sonharmos, realizar grandes sonhos. E então cuidem da vossa saúde, cuidem de vocês, cuidem da vossa saúde mental, que também tem uma influência muito grande. Uh, Apaixonem-se por vocês, amem-se acima de tudo, vão para o espelho, permitam-se rir dos vossos defeitos, enquanto pessoas e mulheres, porque nós às vezes vemos tudo errado, tem mal em tudo, tudo para nós é imperfeito, e isso impossibilita-nos de ver as pequenas coisas boas que estão à nossa volta. Então, encarar a vida com leveza, perceber que nem tudo está ao nosso alcance, que nem tudo depende de nós, e fazer sempre o nosso melhor para a realização daquilo que são os nossos sonhos, nossos objetivos, e entender que aquilo que nos ultrapassa. Yeah. Ok, Simplesmente isso. Zélia. Olha, eu queria te agradecer de todo o coração pela tua disponibilidade, por teres aceito este convite, por teres feito tempo para vir conversar connosco, para contarmos a tua história de vida. Eu já ouvi algumas vezes, mas eu não me canso de ouvir, porque eu acho sinceramente uma mulher super corajosa. Sou tua fã, sou tua fã. Yeah, e pronto, e eu tenho muito orgulho em ti como mulher, acho que tu és uma fonte de inspiração para outras mulheres. Eu só quero te desejar ainda uma ótima jornada por esta caminhada da vida, chamada vida, e que possas seguindo com muita força, com muita coragem, com muita determinação, ok? E que Deus esteja sempre, sempre, sempre contigo e com a tua família, ok, Luzmira? Muito obrigada. E obrigada eu, doutora Ariana, pelo carinho de sempre, pela consideração, pelo convite, pelo amor, pela tua luz. Também gosto muito da doutora Ariana, também sou muito tua fã, também admiro muito a capacidade da doutora Ariana de fazer acontecer as coisas, o empenho, a disciplina, o ser de luz que é. Então, Obrigada. muito obrigada mesmo por essa oportunidade. Foi um prazer enorme atender ao seu convite, estar aqui e partilhar mais uma vez a minha história. Espero que, de facto, possa alcançar inúmeras pessoas e passar um bocadinho da minha luz para essas pessoas. Obrigada. E pronto, nós vemos-nos por aqui e por além. É, Obrigada, sempre. Elvira. Obrigada. Até Obrigada. à próxima. Boa noite. Tchau, boa Obrigada, noite. doutora.